Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Vai começar o programa Por Dentro da Sustentabilidade, todos os sábados com você, meio-dia. Céu, sal, sul, sol, sábado. O programa Por Dentro da Sustentabilidade está no ar. Muito boa tarde, ouvintes do programa Por Dentro da Sustentabilidade. O nosso tema de hoje é educação e inclusão, educação inclusiva. Nós vamos conversar abordando vários aspectos da questão da educação nessa especificidade. Você em casa, você já passou por alguma situação onde uma criança, um aluno, um estudante tenha sido assim sensibilizado por outros em função dele não estar naquele pseudo-contexto ideal? Isso significa que ele não foi incluído. O seu filho já passou por isso? Alguém da sua família já passou por isso? Você já teve essa experiência? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Está aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes o doutor Cláudio Carneiro. O doutor Cláudio Carneiro, ele é o presidente da Comissão do Direito à Educação da OAB, Rio de Janeiro. Ele é pós-doutor em Direito pela Universidade Nova de Lisboa, professor dos cursos de mestrado e doutorado da Universidade Autônoma de Lisboa, e vai estar aqui conversando conosco a respeito de educação, a respeito da Comissão da OAB de Direito à Educação e também o lançamento de uma obra desta comissão. Muito boa tarde, doutor Cláudio Carneiro. Seja bem-vindo aos estúdios da Band. Boa tarde, professora Margarete. Para mim é um imenso prazer participar do seu programa e aproveito a oportunidade para parabenizá-la pelo seu brilhante trabalho em prol dessa temática aí tão relevante para todos nós, né? Muito obrigada. Doutor Cláudio, vamos conversar, até para esclarecer também o contexto inicial da nossa conversa, da nossa entrevista, aí sobre a questão da educação, não é? Nós temos um quadro, evidentemente, delicado no Brasil, mas a estrutura educacional, de um modo geral, tem sido reelaborada em função de centenas de critérios que a vida, a cotidianidade já apresenta aos educadores. Então, nós estamos num limite máximo. Nós não podemos mais fechar os olhos a algumas circunstâncias. E esse despertar para o discernimento jurídico da educação está vindo também pela comissão que o senhor preside. Dentro desse contexto, como é que o senhor está concebendo as perspectivas atuais, as leis atuais de educação e inclusão aqui no Brasil? Bom, nós tivemos ao longo desse século, né, algumas revoluções importantes dentro da sociedade, né? E é importante a gente analisar o cenário dessa forma, porque a educação ela vive dentro desse contexto. Então nós tivemos a revolução digital, isso influenciou bastante, nós tivemos vários casos, infelizmente alguns casos que aconteceram por influência das questões digitais. Nós tivemos também a era da integridade, a era do compliance. Então eu vejo com muito bons olhos a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, e aí eu aproveito para agradecer ao nosso presidente Luciano Bandeira por ter me confiado essa missão, que é muito prazerosa, da gente acompanhar para e passo, analisando os projetos legislativos no nosso cenário do Rio de Janeiro, enquanto Estado e também enquanto município, e colaborar também na análise legislativa, emitindo pareceres sobre os projetos legislativos também do governo federal. E a proposta da comissão, de uma maneira estrutural, como é que vocês elaboraram? Bom, a nossa comissão ela tem uma amplitude significativa, porque ela vai, como é direito à educação, envolve desde o ensino infantil até o nível superior, envolvendo também o estrito sensu. Então nós criamos GTs, grupos de trabalho dentro da comissão, para que não sobrecarregasse os nossos membros, que são todos os advogados, todos os professores, né? Inclusive a senhora é uma grande membro da nossa comissão, né? A gente fica muito honrado de tê-la conosco.
Então, aproveitando a expertise de cada profissional, a gente tem grupos de trabalho. Então, nós temos grupos de trabalho de só análise legislativa, grupos de trabalho de análise de determinados institutos jurídicos, como nós estamos criando um agora, acabou de ser criado sobre a educação domiciliar. Nós estamos emitindo um posicionamento da comissão acerca da educação domiciliar. Então, esses grupos de trabalho eles são setoriais. E, além disso, a gente atua por demandas, né? Conforme a demanda vai surgindo para a nossa comissão. Muitas dessas demandas elas vêm do próprio presidente, né? O presidente da ordem aciona a nossa comissão e aí sim nós atuamos. Então, ela está bem estruturada dentro desse cenário com objetivos bem definidos. Só para que o ouvinte tenha uma percepção assim, mais concreta, vamos falar um pouco de educação domiciliar, que é um dos pareceres que vocês aí inferiram aí as suas colocações e está viabilizando o desenvolvimento dentro das estratégias para essa questão. Como é que a comissão está interpretando essa área? Bom, o primeiro parecer que nós fizemos não foi acerca da educação domiciliar. Nós acabamos de criar esse GT e nós estamos em andamento nesse entendimento, ou melhor dizendo, uma consolidação de entendimento da comissão. Por hora, nós identificamos que ainda não está definido, né, fechado, vamos dizer assim, definimos pontos positivos, os pontos negativos que a gente vislumbrou não só no contexto jurídico, mas também no contexto social, que são inseparáveis. Inclusive, dentro desse nosso livro, que a gente pode comentar posteriormente, nós temos um artigo que foi elaborado até por mim e pela Ellen Magalhães sobre a educação domiciliar, comentando os aspectos jurídicos, aspectos sociais, aspectos de inclusão propriamente dito, né, porque isso perpassa por uma questão de delegar a educação, né? Num sentido um pouco mais específico, mas trata-se de uma delegação às famílias, a educação que até então, sob o ponto de vista constitucional, é dever do Estado. Sim. Nós vamos fazer algumas especificidades aqui na análise desse tema, porque talvez alguns ouvintes ainda não tenham esse acesso informativo. A educação domiciliar, de uma maneira em geral, é a proposta de alguns segmentos de educadores e até de pais, não é? Para que todo o sistema de aprendizado seja inferido à criança, ao aluno, dentro das residências, pelos pais, pelos responsáveis. Isso, evidentemente, levanta uma série de circunstâncias a serem, cada um no seu setor, analisada. Entre elas, as competências, né, e expertise de quem efetivamente vai gerar o procedimento ensino-aprendizagem. Porque uma coisa é o sistema de ensinar, outra coisa é o sistema de aprender, por isso que existe até esse binômio. E também dentro dos fatores sociais, como é que uma criança se desenvolve também não acessando os seus grupos sociais, etc. Então, evidentemente, como todas as questões na área de educação, tem os prós e os contras. E nesse artigo que vocês estão lançando, que está compondo essa obra, que é a primeira obra, não é, da comissão? Perfeito. Já é uma produção da comissão. A comissão é uma comissão muito recente, amigo ouvinte, você que nos acompanha, ambientalistas, educadores, engenheiros ambientais, mães, pais, responsáveis, professores. A comissão, uma comissão muito recente, não é, doutor? Sim, sim. Tem quantos meses? Ela começou agora com esse mandato do presidente Luciano Bandeira, dia 1º de janeiro, né? Sim. E, inclusive, eu queria deixar meu registro aqui em relação à edição dessa obra, que nós fizemos a organização junto com o nosso vice-presidente, meu querido amigo Sidney Guerra, e também o Caio Guerra. Então, nós três organizamos a obra, e essa obra ela tem artigos de vários membros da nossa comissão que são profissionais fantásticos. Eu sou suspeito de falar, mas nós escolhemos a dedo os profissionais que ali... Parabéns. Então, assim, se esse artigo está contemplando a questão da educação domiciliar, esses prós, esses contras, e não deixa de estar influenciado, ou vai influenciar o parecer, digamos, técnico-jurídico da comissão
as demandas, né, as solicitações, aí nós podemos vislumbrar, e o ouvinte também, a importância da produção de um segmento, no caso do direito, no caso jurídico, na área de educação. Porque se nós não tivermos a estrutura da percepção jurídica de uma lei que vai inferir sobre essa criança, esse aspecto social ele fica à deriva. Então, a gente não sabe se ele vai ser bem implantado, juridicamente bem implantado, se ele vai produzir frutos, se não vai produzir frutos, afinal de contas, se a criança vai aprender bem ou não, ela pode até aprender, mas ela vai aprender de modo adequado, porque a aprendizagem, como todos sabem, ela tem várias interpretações também, não é? E como é que está alicerçada a engenharia dessa realização? Como é que você pega uma criança e alfabetiza? Ok, depois você passa para as séries seguintes e vai evoluindo. Mas como é que isso se dá de fato de direito na vida? Não é? Atualmente, eu particularmente... também tenho as minhas dúvidas, os prós e contras, não é? Eu não fico aqui em cima do muro nas questões, não. Uhum. Mas eu também fico, em algumas circunstâncias, assim, pensativa nesses prós e nesses contras, que é o que suscita a questão do ponto de vista educativo. Não é? É uma questão que já nasce com esse termo, não é? Significa já uma análise inicial para saber se ela vai funcionar de fato de direito ou não. E dentro dessa perspectiva, aqui pegando de novo o gancho da produção, é que nós vemos a importância de uma obra como essa. Então, assim, a população em geral, muitas vezes, desconhece ainda, não é? Ainda não teve o acesso das referências de produção cultural e produção cultural acadêmica e cultural acadêmica também em outras que vai gerar frutos em outras circunstâncias, como é o caso do senhor. Então, desde já eu já parabenizo todos do artigo, né? Eu como educadora, como professora ambientalista, sei da importância de uma circunstância dessa, principalmente no contexto que aí também caracteriza a inclusão. Às vezes as pessoas pensam que a inclusão é só um segmento de crianças cadeirantes, enfim, não é. A própria educação em sustentabilidade também é um contexto de inclusão, não é? Tem muitas crianças que precisariam crescer dentro de um ambiente educativo sustentável e sequer imagina os pais, os professores, que essa já posso chamar ciência da sustentabilidade existe e possa ser aplicada a bom contento. O senhor lembra, assim... vamos conversar um pouco mais sobre a obra, né? O senhor lembra assim, dos outros artigos? Lembro, eu até separei alguns temas aqui interessantes, assim, todos são artigos fantásticos, inclusive eu queria deixar meu registro aqui, que foi exatamente aproveitando a sua fala, nós buscamos o seguinte, a nossa comissão é uma comissão formada por juristas, mais professores, né? Então, por que não a gente dar o exemplo através de uma obra feita por profissionais que são especialistas na matéria? Então, a ideia surgiu daí mesmo, né, de produzir academicamente, porque, afinal de contas, é uma comissão de educação, né? Então, nós temos artigos relevantes, como artigo com pessoas com deficiência, tudo focado na educação, a educação especial, os métodos educacionais alternativos, a análise econômica de políticas públicas focadas na educação, e inclusive uma temática sobre inclusão dentro da obra. Um artigo sobre inclusão. E esse é o primeiro. Vai ter um lançamento. Vai ter um lançamento. Vamos adiantar um pouquinho já que nós estamos falando dela. O lançamento é que dia, que horário, que espaço? Bom, o lançamento vai ser dia 13 de agosto, às 18 horas, no plenário da OAB do Rio de Janeiro, na Marechal Câmara, no 4º andar, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. E como é que nossos ouvintes podem acessar essa obra? Bom, a obra ela está sendo editada pelo Instituto Memória. Aqui vai meu abraço para o seu editor-chefe, o Antônio Lerry, que é um grande educador também. Um abraço para o Antônio, muito simpático. Muito simpático, e um grande educador, uma pessoa comprometida, né, com a educação também. E ele vai estar disponível pela editora do Instituto Memória. Acredito que no próprio site do Instituto é possível adquirir a obra, além do dia do lançamento, que vai estar disponível lá também.
Então, você que está nos ouvindo, que acompanha nosso trabalho dentro da perspectiva da sustentabilidade, das ciências da sustentabilidade, nós, evidentemente, temos um link muito forte, evidente, com a educação. Então, esses artigos eles vêm a contemplar conteúdos que são necessários para aqueles que atuam em projetos fora ou dentro da faculdade, da escola, e que venham dar discernimento e esclarecimentos atualizados dentro do segmento jurídico da educação. Então, você que precisa estar embasado, acesse essa obra, entre em contato com o Instituto Memória, o site do Instituto Memória vai estar disponível. E o nosso Facebook também. Nós temos um Facebook, que é a Comissão de Direito à Educação da OAB, e estamos postando sempre novidades lá. Eu disponibilizo também o nosso telefone aqui do programa Por Dentro da Sustentabilidade, que é o 21 991 34 9124. A nossa Web TV também, você pode acessar pela Web TV. E aí, quaisquer referências relativas à questão do seu acesso à obra, nós estamos à disposição dos ouvintes. Né? Nós temos ouvintes. Agradeço imensamente. São professores universitários, são profissionais da área acadêmica de sustentabilidade. Então, certamente, nós teremos interesse na leitura, no conteúdo informativo desse material. E parabenizo o senhor e a todos os profissionais que realizaram os artigos. Obrigado. Queria aproveitar e deixar o registro aqui do meu vice-presidente, meu querido amigo Sidney Guerra, que é um grande amigo, um grande parceiro nessa comissão, que tem ajudado bastante. Eu gostaria também de entrevistar o Sidney. Prazer. Eu não estou respondendo por ele não, mas ele virá com certeza. Tá bom. Agora vamos falar de uma área, né, dentro desse contexto, que é muito cara ao senhor, não é? Muito cara para mim também. É uma área que diz respeito à integridade, não é? Uhum. É uma área que diz respeito a um verdadeiro combate, não é? Contra a corrupção, contra uma série de circunstâncias sociais, né, do Brasil e fora do Brasil. É uma área que cresce de uma maneira maravilhosa, significativa, dentro de várias vertentes, que é o compliance. Para quem ainda não conhece, nós vamos conhecer mais ainda, não é? Porque nós tivemos aqui a entrevista do doutor Humberto, não é? Uhum. Então, que foi esclarecedor. Agora nós estamos aqui, para nossa honra, aqui no programa Por Dentro da Sustentabilidade, com uma das maiores referências, inclusive mundiais, não é? Desta área do compliance. E nós vamos agora, através da fala do doutor Cláudio Carneiro, compreender algumas vertentes do compliance, o que o compliance tem a ver com a educação inclusiva e como é que nós podemos desenvolver esse entendimento na prática. Olha, a sua pergunta é muito interessante, porque nos dá a oportunidade de dirimir algumas dúvidas acerca da concepção do Instituto Compliance, né? Muito se diz que o compliance seria uma norma anticorrupção. Então, teoricamente, não teria nada a ver. Não, mas ao contrário, tem muito mais a ver, porque ela não é exatamente uma normativa sobre combate à corrupção. Isso é um dos pilares do compliance. Então, ele envolve a gestão, né, e aí a gestão educacional está inserida dentro desse grande segmento. Isso, quem diz, é a norma internacional. Eu tive a grande oportunidade de participar da elaboração das 3 principais normas ISO, que foi a ISO 19600, a 37001 e agora essa de governança. Então, é governança, que envolve a governança pública e privada, a área de gestão educacional, focando na educação, a análise de riscos, os riscos educacionais, e o compliance setorizado, envolvendo diversos segmentos, como, por exemplo, o compliance criminal, o compliance trabalhista, o compliance digital, né? E dentro desse estudo, eu acho que, e aí me permita colocar aqui uma coisa interessante, nós buscamos não ficar somente no campo teórico, né, mas buscar uma aplicabilidade prática da coisa, contribuir de alguma forma para isso. Então, eu estou participando hoje de 2 grupos de pesquisa, e a gente tem
produzido muito sobre isso. O primeiro grupo é um grupo no Brasil, que é o CIDEP da Bahia, onde eu sou coordenador do Centro de Investigação Baiano sobre Direito, Educação e Políticas Públicas da Universidade, o Centro Universitário Guanambi, professor também do programa lá, e aliás um abraço aqui para todos os membros do grupo que estão nos ouvindo, e também de um grupo de pesquisa de compliance e cultura de paz na Europa. E aí, fruto desses trabalhos que nós fomos produzindo, livros, seminários, eventos, concretizando efetivamente a instalação de programas de integridade em empresas privadas e também no âmbito público, eu fui convidado para ser vice-presidente do Instituto Europeu de Compliance, que é o Ethical and Compliance International Institute. Sou um brasileiro representando a vice-presidência desse instituto, e o nosso objetivo é não só a pesquisa do compliance como um todo dentro desse segmento, mas implantar essa cultura. E aí, focando especificamente na educação. Como a educação pode absorver essa cultura de compliance? Bom, primeiro, a cultura é um movimento, então esse movimento ele tem que ser inserido desde já em todos os segmentos educacionais, a começar pelo infantil, por que não? Obviamente que numa linguagem adequada, e aí isso a gente criar um movimento cíclico de produzir essa cultura avançando, atacando hoje já quem está no nível superior, porque esse espaço não dá para retroagir, e pegando os pequenininhos desde já no ensino infantil e elaborando essa cultura do compliance de integridade para a gente mudar o contexto social. Deixa eu fazer uma pergunta para o Sidney aí, na intencionalidade das professoras, por exemplo, de todas as faixas. Como uma professora poderia operacionalizar uma cultura do compliance? Bom, nós estamos com um projeto dentro da nossa comissão e também através do Instituto dos Advogados do Brasil, que eu fui confiado também uma outra missão. Deixo aqui meu abraço para a presidente Rita Cortez, do IAB. Ela me deu essa missão de assumir a presidência da Comissão de Compliance e Governança do Instituto dos Advogados Brasileiros. Então, nós estamos, dentro dessa comissão também, criando disciplinas para que essas disciplinas sejam ministradas por voluntários, profissionais específicos, gratuitamente, com o apoio, ou para também não sobrecarregar os professores que já têm uma demanda muito significativa. Se ele quiser participar, ótimo. Se não quiser, a gente implantar um caráter de voluntariado dentro das escolas com uma nova disciplina, que seria essa disciplina de integridade, com um linguajar adequado a cada nível educacional. Interessantíssimo. Então, quer dizer que vocês já estão engendrando um projeto que está sendo estruturado para chegar às escolas. Sim, nesses moldes. Nesses moldes. E já está acordado com as escolas? Já. Algumas escolas já se manifestaram no sentido de acolher o projeto, já querem essas aulas. Essas aulas elas vão iniciar como palestras. Para os professores, alunos e pais. Que a gente entende que é muito importante não delegar à escola um papel que é da família e vice-versa. Cada um dentro do seu papel, o aluno tem seu papel, a escola tem seu papel, o professor tem seu papel, mas a família também tem seu papel. Então, o compliance ele é integrado para todos esses atores do cenário educacional. E o Estado tem seu papel também, não estou excluindo o Estado, não. Sim, e nesse sentido, essas palestras se constituiriam num sistema informativo sobre, digamos assim, o que seria o compliance, o conteúdo informativo de modo geral, que está baseado em alguns pilares, né? Agora eu estou aqui já direcionando mesmo para o entendimento do ouvinte, né? Quais seriam esses pilares, assim, de um modo bastante objetivo? Bom, eu vou focar numa linguagem mais voltada para a educação, né? Então, o primeiro pilar seriam os valores educacionais pautados na integridade e na transparência. A criancinha, desde pequenininha, o adolescente, ele tem que saber que se isso aqui não é meu, eu não posso pegá-lo. O que não é lícito não é permitido, ainda que os outros façam.
o que é imoral, embora não seja ilícito, mas também possa vir a ser reprovável. Numa linguagem lúdica para as crianças, numa linguagem mais técnica para profissionais, mas esse segmento está avançando nessa estruturação. A partir daí, haver canais de comunicação que numa linguagem mais técnica seriam canais de denúncia, mas para o âmbito educacional a gente acha muito pesado, canal de denúncia, um canal de comunicação, onde todos podem retratar problemas que vão desde um bullying sem identificação. Eu já ia falar sobre isso. Há problemas de integridade propriamente, de corrupção. E aí eu vejo até uma questão interessante na educação domiciliar, a título de exemplo, que eu acho que as coisas são muito integradas, né? Então fica parecendo, talvez o seu ouvinte diga, mas a gente estava falando de educação, de repente está em compliance, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, tem sim. Não, o compliance está sendo aplicado. Está sendo aplicado. Então, por exemplo, o bullying. A educação domiciliar afasta o bullying, porque ele não vai ter acesso ao contato com as outras crianças. Mas, por outro lado, também é uma forma de exclusão social, né? Então tem que tomar muito cuidado para que não se resolva um problema e crie-se outro problema, né? Então o compliance educacional ele vem nesse contexto, tanto para o setor público e setor privado. E uma coisa interessante é que o setor público também aderiu ao nosso projeto. Escolas públicas estão de portas abertas para aceitar os membros da nossa comissão participando do projeto, assim como a iniciativa privada. Em outras palavras, é um grande facilitador de uma cultura de paz. Sim, inclusive eu queria eu queria disponibilizar um artigo meu que foi publicado agora na revista Galileu em Portugal, que é Compliance e Cultura de Paz. Ah, maravilha. E nós somos inovadores nesse segmento de pesquisa de compliance com cultura de paz. Porque quando a gente traz isso a uma realidade cotidiana, por exemplo, o bullying, que eu já ia falar sobre isso, né, que aí é um fator contraditório, né, a todos os comportamentos sociais atuais e atualizados, né, nós tivemos, evidentemente, um retrocesso social e as mídias e as novas tecnologias, as redes sociais, estão aí para, infelizmente, comprovar isso, né, o que aconteceu com o ser humano, né, que ele decaiu, isso é de uma maneira coletiva, né? Não estou falando do Rio de Janeiro, nem Brasil, de um modo em geral, o que está acontecendo com o ser humano, né? Então nós teremos que também em breve ter um compliance da humanidade. Sim, e uma coisa interessante que eu trouxe um dado, eu pesquisei esse dado, foi do dado da Unesco, e aí, já que a gente está falando de cultura de paz, nós estamos falando do cenário internacional, embora o Brasil esteja aquém desse patamar, mas cerca de 263 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola, significa 1 a cada 5. Eu só poderia repetir esse número? O ouvinte tem que ouvir isso com percepção. Isso é da Unesco, tá? Cerca de 263 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola. Traduzindo isso em um número menor, significa que 1 em cada 5 pessoas com até 17 anos não frequenta uma instituição de ensino. Você sabe que nas comunidades da Zona Sul, agora chamada, já pode falar favela de novo, né? Existe um número de crianças que nunca foram à escola e que nunca desceram ao asfalto muito significativo. Então, como trazer algumas realidades crudelíssimas à educação, não é? Então, via escola, isso é uma proposta que pode ser realizada sim. Sim, e uma coisa que nós pensamos bastante nós não podemos implementar um projeto que não seja compatível com a realidade. Porque muitos, vamos implementar no modelo americano. Sim, mas o modelo americano não se adequa ao modelo brasileiro. Então, nós temos que considerar que, muitas vezes, escolas são fechadas por ordem do tráfico. Então, isso é uma realidade. Nós não podemos nos omitir a essa realidade. Agora, o que nós podemos fazer, sim. E aí, nós aceitamos isso passivamente? Ou o que nós podemos fazer para criar uma modificação desse contexto? Um compliance para traficante? Óbvio que não. Mas um modelo educacional diferenciado, porque o modelo ele pode ser presencial, mas ele pode ser virtual.
E hoje a acessibilidade a veículos de mídia digitais, eles estão também nas comunidades, nas favelas, em lugares de maior difícil acesso. É bem verdade que o Brasil é um país continental em que eu já presenciei realidades no sertão nordestino, que é uma realidade que não se tem Wi-Fi, não se tem essa tecnologia. Mas isso não é, vamos dizer assim, a grande massa. Então, a grande massa pode ter acesso a essas informações, a esses instrumentos de modificação social pela via digital. Sim, inclusive com compliance para as redes sociais. Sim, sim. Né? Para as tecnologias, que isso é um assunto incomensurável, que foi citado aqui também na oportunidade que nós fizemos a entrevista com o Dr. Humberto, aí falando rapidamente, falamos como um todo, né? Mas foi também sinalizada a questão do compliance para a tecnologia, né? Uhum. E não estou só falando de dados, de segurança de dados, né? Como já vem de imediato, não é, a nossa mente, quando nós falamos sobre essas questões jurídicas ligadas à tecnologia, mas o próprio procedimento comportamental alterado, socialmente falando, das reações e das reações e relações humanas através da rede. Esse mundo virtual, real, virtual, ele precisa ter uma referência mais significativa, porque o que está gerando na mente humana isso? Inclusive, professora Margarete, se a senhora me permitir, eu fiz um e-book que está disponível gratuitamente, pode acessar nossas redes sociais, Cláudio Carneiro Oficial, 2 e-books que nós fizemos. Um foi exatamente de compliance na área digital, então. Que eu fiz com a professora Circeia Macedo de Portugal. Então está lá o Data Protection Office e o Compliance Office nas mídias digitais. Vamos repetir aí a possibilidade de acesso? A possibilidade de acesso nas nossas redes sociais, tanto Facebook como Instagram, Cláudio Carneiro Oficial. Então tem esse e-book sobre compliance digital. É direto Cláudio Carneiro Oficial. E o segundo e-book que eu fiz com o professor Geraldo Falcão, da FGV, que é de gestão de riscos. Então, esse material, e também um terceiro que eu fiz sozinho, que é de pilares de compliance. Esse material está todo disponível, 0800, o pessoal pode acessar através das nossas redes, tem o link lá de compartilhamento. Então, você aí de comunidade, você que é liderança de comunidade, você que é de vários segmentos sociais, locais, de comunidade física e também comunidade virtual, né? Vamos acessar esse material, que é um material facilitador de um instrumento de integridade, um instrumento também, de uma certa maneira, como foi falado aqui, né, de combate à corrupção, e é um documento ético. Sim. E, em última instância, é um documento, é um instrumento de uma ética social, uma ética de produção de referências, porque nós chegamos a um ponto que nós estamos em busca de ferramentas, os educadores. Não é, por exemplo, na questão do bullying. Como é que vamos proceder, os professores que estão com regência, como é que eles vão proceder? Porque quando eles levam aí a conversa com o aluno debocha. Eu estou falando da realidade concreta. Quando ele apresenta uma certa estrutura de comportamento social humano entre os grupos, entre si, as pessoas com as outras, eles apanham. Então, existe uma diferença muito grande da vida cotidiana para as realidades pensantes na educação. Então, eu parabenizo o senhor quando a primeira frase foi: nós estamos fazendo produção acadêmica com o olhar no operacional. Sim, né? Para que a nossa realidade acadêmica de produção de conhecimento ela venha se adequar com a realidade daquele professor, porque fica uma discrepância que, se não tiver essa execução, essa realidade, fica uma discrepância de feitura acadêmica e realidade cotidiana, e inclusive embota o resultado prático do compliance, né? E eu tenho uma preocupação de fornecer esse material gratuitamente. Para quê? Para que a gente compartilhe o conhecimento, compartilhe o instituto e todas as pessoas tenham acesso. Basta querer.
Exatamente. Então não há aquela desculpa de, mas é caro. Eu não sabia, caro, eu não sei onde é que tem, não é? Isso. O Dr. Cláudio Carneiro, ele tem uma preocupação, até porque o compliance também implica nisso, sim, né? Na comunicação. Sim. A comunicação, perfeito. Não é? Um dos pilares, inclusive. Um dos pilares também, então o programa Por Dentro da Sustentabilidade está bem na fita. Está né? bem na fita, está bem. Está em compliance. Está em compliance, porque o compliance agrega uma série de ouvintes, né? Ele agrega uma série de circunstâncias e sistemas de modo interno, é um instrumento, né? Do ponto de vista educativo, é uma ferramenta. Nós podemos falar que é uma ferramenta? Sim, e o grande mote da nossa comissão é a educação como ferramenta de transformação social. Então Esse é o mote da nossa comissão. Então é isso. Vamos dizer assim, o nosso slogan. Como que nós vamos, maravilhoso, como nós vamos nos organizar, como nós vamos nos sistematizar, nós vamos nos imbuir de possibilidades, né, para viabilizar uma transformação social, porque nós chegamos no famoso fundo do poço. E a transformação social, esse ponto eu acho que é fenomenal, porque o problema da transformação não é esperar que alguém faça algo. Nós também temos a nossa parcela de contribuição, seja certeza. Maior ou menor. Não se deve atribuir tudo ao Estado, não se deve atribuir tudo à escola. Cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo a sua gotinha no oceano, eu acho que a gente começa a fazer, de fato, um movimento de transformação. Inclusive os estudantes, não é? Porque os estudantes também percebem a educação como alguma coisa ou de cima para baixo, não é? Muitas vezes, ou uma coisa opressora, ou uma coisa de imposição, etc. Não é? E essa cultura também é uma cultura que tem que ser banida. E também não é um amiguinho de você sair com a mão no ombro para jogar bola. Eu discordo completamente com isso. Isso não funcionou. Isso não funcionou. Está aí a realidade. Não é? Há 20 anos atrás, quando eu estava com regência e verificava isso, eu falei, isso não vai funcionar, e não funcionou. Então, o próprio professor também tem que ter as suas regras, o seu conjunto ético interno, para que ele produza, se comporte e faça o que ele tenha que fazer no sentido profissional. Sim. E o aluno também perceba que ele está ali como o professor também esteve, e que isso não é uma atitude rival, pelo contrário, não é? É uma atitude de dedicação, né? Na verdade, o professor é um dos profissionais que mais trabalham com uma palavra que as pessoas não colocam, mas eu vou colocar aqui, meu público já sabe que eu uso, o amor. Eles não as pessoas não usam isso como um termo também. Pensa que esse termo, o significado dele, está contido apenas nas televisões de novelas, etc. Não. Então, enquanto o ser humano não tiver enraizado de uma série de valores, entre eles o amor, ele não vai conseguir deslanchar isso. E o próprio aluno, a partir do momento que ele vê o outro evoluindo, progredindo, se diferenciando dentro daquele contexto, por exemplo, um contexto de violência e em produção, não é? Ele vem a se sentir compelido a também ter a sua transformação. Então, em outras palavras, nós estamos já em pleno processo transformador, não usando o termo que foi usado há alguns anos atrás. Não é que uma outra transformação. É uma outra transformação. E nós precisamos, principalmente aqui no Brasil, é o famoso sair dessa, né? Nós precisamos sair dessa circunstância de uma violência louca que nós estamos, um desequilíbrio social, que vem ou não do desequilíbrio econômico, mas um desequilíbrio social onde nós temos uma violência indizível com as crianças. Nós temos um número de crianças sendo assassinadas diariamente. Nós temos um número de mulheres, uma agressão, a violência à mulher. Os próprios homens também, com um suicídio enorme de homens se suicidando. Até homens, aí outro dia apareceu, acho que foi na Bahia não me lembro agora, não recordo, mas numa apresentação de congresso, acompanhou esse caso? Não vi. O moço saiu, quando terminou a apresentação, ia começar o congresso, ele puxou o revólver e se matou.
Não vi. Então, o que eu estou querendo dizer é que essas reações sociais, elas estão intimamente ligadas à questão da implantação da cultura da paz e a implantação do compliance. É isso que eu quero dizer. Sim, inclusive, professora Margarete, eu queria até deixar um comentário aqui para os seus ouvintes. Eu acredito que tenho vários professores nos ouvindo, estudantes, né? Sim. Que não fique a mensagem que a gente não é solidário a uma política de valorização do professor. Ao contrário, nós entendemos sim que é necessário, até porque eu sou professor há 33 anos. Sim, eu estou falando exatamente a senhora também. E nós somos solidários a uma política de valorização do professor. Então, isso aí a gente não está aqui citando, porque isso aí é uma condição sine qua non, ou seja, isso é indiscutível. Né? E aos estudantes, para que os estudantes nos ajudem. De que forma? Nem que seja compartilhando essas informações nas redes sociais, sendo um veículo de pulverização das nossas ações. Seja um agente do compliance. Um agente do compliance, da educação, um agente daquilo que a gente está fazendo, para que isso chegue com mais facilidade a todos os cantos. E isso o jovem hoje faz com a facilidade incrível. Sim, um cliquezinho, compartilha, curte. Então, eu fico aqui o meu pedido aos estudantes para que eles não pensem que esse problema é um problema que não é meu. Ao contrário, você é o principal interessado porque você é o fruto, é a ponta para onde isso tudo vai. Então, nos ajudem para que a gente possa ajudá-los. Né? Exatamente. Eu até congratulo o senhor com esse raciocínio, porque nós temos aqui uma premissa também ligada à questão da sustentabilidade, que tem também os seus pilares. Não é? Por exemplo, o pilar, digamos assim, mais famoso, ou ambiental, não é? Então eu converso com os meus ouvintes, olha, se você vê alguma coisa de errado, entre em contato conosco, entre em contato com a secretaria, faça um sistema de comunicação entre vocês da localidade, verifique como é que você pode realizar essa atitude de solução. Não é? E aí eu puxo para os meus encaminhamentos, os mais específicos. Você vê um animal atropelado, não para só e fica olhando. Não é? Essa atitude de parar e ficar olhando não resolve nada. Uma condutativa, né? Sabe, essa atitude é uma... O senhor sabe que dentro das minhas áreas de atuação, nas redes, uma que eu sou mais atuante é esse momento aí. Exatamente quando a pessoa para e ela fica estática. O ser humano tem que sair dessa reação estática. Ele não consegue fazer nada. Se ele perde o emprego, ele não consegue fazer nada. Se ele se separa do marido, da esposa, ele fica estático. Se ele alguma coisa, ele não reage. Essa reação precisa de um compliance. É verdade. Essa reação precisa ser ativada no ser humano, porque cada vez mais parece que o número de sinapses estão diminuindo. É verdade. Ela estica de uma tal maneira. Então, às vezes, eu vejo um cachorrinho, ou então uma senhora que foi atropelada. Um senhor, um idoso, fica todo mundo tirando foto. Eu disse, pelo amor de Deus. E não é nem foto para mandar para as redes sociais, não, só tirando foto. Como assim tirando foto? Então, para mim, como educadora, e eu tenho uma lida prática operacional, totalmente voltada para as questões de execução. Ou seja, eu trago toda a produção teórica, etc., para a realidade concreta. Então, eu verifico muito isso, sabe, professor? E eu estou falando isso em todas as instâncias, porque essa questão aí da inaptidão para o imediato, isso é uma questão que tem que gerar reflexão. O senhor concorda comigo? Concordo. É engraçado que a nossa comissão, no âmbito da diretoria, que sou eu, Sidney, e a nossa secretária-geral, Kátia Meire, que eu até mando um abraço para ela também, nós temos um pacto. Um pacto que, na verdade, é a nossa conduta profissional. Se de 10 projetos nós não realizarmos um que seja, nós simplesmente não servimos para nada. Então, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que ser concretizador. Então, voltando ao seu argumento, ao seu posicionamento,
não tomar posições também é tomar uma posição, a pior delas, que é ficar inerte e não fazer absolutamente nada. Então, Exatamente. Vamos aproveitar uma mudança que nós estamos vivendo no Brasil, e aí não estou falando de política, estou falando de mudança cultural por interferência internacional, e vamos ver se a gente consegue aproveitar essa onda e surfá-la da maneira mais positiva possível. A cultura da transformação. Cultura da transformação, exatamente. E aí eu acho que nós, como professores, professora Margarete, qual é a solução? A transformação tem que ser pela educação. Não vejo outra forma. Seja mais diretamente ou indiretamente, ou, enfim, com maior ou menor grau, mas passa pela educação. Eu concordo. Doutor Cláudio Carneiro, nós estamos aqui já finalizando o nosso programa do Passou dia muito de rápido, hoje. né? É o que as pessoas estão falando. Já vem aí a possibilidade de nós termos o terceiro programa. Caramba, muito rápido. Porque nós temos aqui o programa, como nossos ouvintes nos acompanham, sábado, que é o programa ao vivo, aqui com nossos convidados. Domingo é a turma, amanhã, né? A turma da Lila e da Lili bombando nas redes sociais, né? Que são as cachorrinhas ambientalistas. Já assisti, de educação, parabéns. Maravilhoso educação trabalho. Científica. A cada dia que passa, amigo ouvinte, eu agradeço aí o retorno de vocês. Nós estamos chegando já a algumas secretarias, nós estamos chegando nos projetos de porte maior, então já vão sair aí livros, eventos, né? Porque nós precisamos também, digamos assim, dos instrumentos, das ferramentas educativas, pedagógicas, para trazer o nosso compliance também, não é? E trazer aí as novas propostas do discernimento da educação ambiental, da educação científica, fazer um trabalho de divulgação científica, porque sem divulgação científica nós ficamos num patamar muito inativo de produção acadêmica, de modo geral, não é? A ciência ela desperta, não é, a cognição e dá desenvolvimento à cognição de uma maneira muito significativa. Não só estou falando de ciências clássicas, as ciências de modo geral. E vem aí a possibilidade de nós termos um trabalho para mulheres. Bacana. Não é? Voltado para as mulheres, em todas as instâncias que nós trazemos conosco, né? Desde a produção acadêmica, não é? As questões mais implicadas aí das relações profissionais, das relações de produção de conhecimento, até um vestido que fique bem, não é? Uma roupa que fique bem. Então, nós somos assim, e está vindo aí um trabalho sério em relação à possibilidade de nós termos aqui o nosso terceiro programa. Doutor Cláudio Carneiro, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao senhor o convite que me foi feito a participar. Agradeço demais a sua presença aqui. Eu sei que o senhor é um homem internacional, está aí com um bebê em casa. Bebezinho de 4 meses. De 4 meses. Que é a fase mais linda da vida, não é? É verdade. Então, meus parabéns, Obrigado. Seja abençoado por essa fase da sua vida sempre. E eu gostaria aqui que eu faça uma coisa muito objetiva, que o senhor deixasse aqui a mensagem. Eu acho que todos que vêm, não é um programa da estrutura da Band, que vem com um conteúdo, ele vem mais do que um conteúdo, né? Sim. Ele vem portando uma mensagem, é um mensageiro. Então, qual é a sua mensagem? Bom, primeiro, professora Margarete, eu queria agradecer imensamente, como diz o mineiro, quando a prosa é boa, o café chega até a esfriar, né? Obrigada. Então aqui a gente até esqueceu do cafezinho. E parabenizo pelo seu trabalho, que é uma concretização, uma concretizadora, né? Isso aqui é muito importante. Então a minha mensagem ela vem muito daí. Façamos nós a nossa parte e não esperemos que os outros façam por nós. Né? Se a gente fizer o nosso papelzinho, seja dentro do nosso contexto ali, do nosso cenário, da nossa vivência, já é uma grande contribuição. Então eu reforço o pedido de nos ajudar, né? Acesse lá a Comissão de Educação no Facebook, acesse nossas redes sociais, para ficar por dentro do que está acontecendo, para que as pessoas sejam profissionais, sejam estudantes de diversas áreas afins, porque educação é para tudo.
Educação pode ser educação ambiental, gestão educacional, enfim, público-privado, para que a gente... ninguém é tão bom quanto todos nós somos juntos, né? Essa é a minha mensagem. É isso aí. Meus parabéns, muito obrigada. Fiquemos por dentro e fiquemos por dentro da sustentabilidade. Até o próximo sábado, amigo ouvinte. E o programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, sal, sul, sol, sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band. Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Margarida. O novo programa da Band AM 1360, show da turma da Lila e da Lili. Proteção animal é todo domingo ao meio-dia. E nós te esperamos lá. Um beijinho!